Bom dia. Quando eu era criança, meus pais tinham uma vaca para tirar leite. O nome dessa vaca era Bonita. Nós não tínhamos pasto para ela, por isso a levávamos de manhã para o pasto do vizinho, uns 500, 600 metros de casa, e no final da tarde a buscávamos novamente. Muitas vezes eu ia buscá-la no pasto para dar uma comida extra em casa, dando aipim, batata, cana, capim-elefante e outras coisas mais. E também ela ganhava um lugar limpo e coberto para passar a noite. Em troca disso, ela nos dava o leite. E eu gostava muito do leite e também dos seus derivados, seja o queijinho, a nata, o corquese e outras coisas mais. Lembro muito bem que numa dessas vezes, um vizinho meu foi junto comigo para buscar a Bonita. Chegando no portão do pasto, pedi para que ele a chamasse pelo nome. E ele chamava, mas a vaca nem estava aí para ele. Simplesmente ignorou o seu chamado, não deu a mínima para ele. Em seguida eu disse, então deixa que eu a chame. E quando a chamei, imediatamente ela se virou para mim, parou de pastar e veio na minha direção. Passei o laço nos chifres dela, nas guampas, como diria o gaúcho, e a levei para casa. Na verdade, nem precisava puxar ela. O amarrar a corda era simplesmente para conduzir ela. E ela sabia que eu era um dos donos dela e que em casa teria uma comida muito melhor, que teria um abrigo para passar a noite. Hoje eu não quero falar de vaca, mas eu quero falar de ovelha, que tem o mesmo comportamento, um comportamento semelhante. E para isso eu quero usar o texto como base, o Evangelho de João, capítulo 10. A partir do capítulo 10, do versículo 2, Jesus diz que aquele que entrar pela porta do curral das ovelhas é o pastor. E o versículo 3 diz que as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Versículo 4, depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 6 diz que Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Agora eu lhe pergunto, você entendeu essa comparação? Sim? Não? Mais ou menos? Talvez? Quem é o pastor das ovelhas? Quem são as ovelhas? Onde é o pasto que essas ovelhas estão? O que significa ouvir a voz do pastor? O que significa reconhecer a voz do pastor? O que significa seguir o pastor? No versículo 11 do nosso texto, o próprio Senhor Jesus responde a primeira pergunta. Ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em 1 João 3,16, diz que Cristo deu a sua vida por nós. Então, Jesus é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Mas nós quem? Tem ovelhas que lhe pertencem, conforme o versículo 4. Isso significa que tem ovelhas que não lhe pertencem, que talvez sejam as ovelhas perdidas, as ovelhas que não ouvem a sua voz, as ovelhas que estão longe do rebanho, que não reconhecem a sua voz, que não o seguem.
No versículo 14 de João 10 diz, ele repete dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A partir do versículo 22, diz que Jesus estava numa festa em Jerusalém. Era inverno, como hoje, frio, gelado. Os judeus queriam entender melhor sobre essa questão de Jesus ser o bom pastor, o Cristo. Nos versículos 25 e 26, Jesus disse a eles: eu já falei, mas vocês não acreditaram. Vocês não creram, porque não são minhas ovelhas. Em seguida, Jesus repete dizendo quem são as suas ovelhas. Preste atenção, versículo 27 e versículo 28. As minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus é o bom pastor e nós somos chamados para ouvirmos a sua voz. Esse ouvir envolve uma reação, envolve uma conversão, uma mudança de atitude, uma mudança de vida. É deixar de fazer o que fazia para seguir o bom pastor. Quando Jesus chamou os seus discípulos para segui-lo, eles imediatamente deixaram as suas redes, seus peixes, os seus barcos, os seus empregados, o seu trabalho. Eu não sei que tipo de ovelha você é. Talvez você seja uma ovelha perdida, uma ovelha que não tem mais ouvido a voz de Deus, uma ovelha que acha que não precisa de um bom pastor, ou uma ovelha que não tem reconhecido a sua voz. A verdadeira ovelha ouve e reconhece a voz do seu bom pastor. E como eu posso reconhecer a voz de alguém? Só é possível reconhecer a voz de alguém que eu conheço muito bem, de alguém com quem eu me relaciono, de alguém que eu tenho uma amizade. Hoje existem muitas vozes que querem nos enganar, que querem nos afastar do bom pastor, vozes que imitam inclusive a voz de Deus. E para não sermos enganados, precisamos conhecer profundamente o bom pastor. E além de ouvir e reconhecer a voz do bom pastor, somos chamados para segui-los em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares, por toda a nossa vida, até o fim. Seguir o bom pastor é abrir mão dos desejos carnais, das más companhias, deixar o mau caminho, a vida pecaminosa. Por isso, amados, Jesus é o bom pastor. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe das tuas fraquezas, das tuas lutas. Ele sabe também dos teus pecados, das vezes que você não tem ouvido a sua voz, das vezes que você não tem reconhecido Ele na tua vida, das vezes que você não tem o seguido. Ainda assim, Ele te chama, te conhece pelo teu nome, te aceita como você é, mas Ele também quer mudar a sua vida, a sua história. Ele quer te dar uma vida abundante, cheia de alegria, de paz, amor, cheia das suas bênçãos. Ele morreu pregado numa cruz para te dar uma vida eterna, uma vida de esperança e confiança. Agora você acaba de ouvir a sua voz, o seu chamado. E a minha pergunta é: você está disposto a segui-lo? Eu quero te convidar para ouvir uma música, e com essa música eu quero finalizar essa gravação, desejando a você, a sua família, uma abençoada semana,
e até uma próxima. Obrigado. Meu pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar. Faz-me andar em segurança e ao meu lado sempre está. Por amor